Olá, amigo, tudo certo? Antes de mais nada, eu queria te agradecer por estar vendo essa palestra e também agradecer o convite para o Congresso. A gente sabe o quanto esse tipo de iniciativa é importante para a nossa indústria e eu espero ver cada vez mais isso em nosso mercado. Bom, se você parou de fazer o que você estava fazendo, ligou o computador, está aqui vendo essa palestra, sabe que a gente precisa se reinventar para reestruturar o nosso mercado, certo? Para, consequentemente, a gente poder melhorar também o nosso país, certo? E está aqui justamente o primeiro passo, né? Essa vontade de aprender, de fazer diferente, de fazer melhor. Então, meus parabéns para você, antes de mais nada, de estar participando desse congresso. É provável que você não me conheça ainda. Meu nome é Felipe Boni, eu sou arquiteto, sou lead PwC e tive experiência no desenvolvimento e gerenciamento em projetos aí de mais de 20 edifícios em Curitiba, aqui no Paraná, também em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina e também em São Paulo. Eu trabalhei também em 2 edifícios LEED, um certificado, outro buscando certificação, e hoje eu sou diretor da 2030 Studio, que é um escritório de arquitetura com foco na elaboração de empreendimentos que utilizam um processo de otimização muito intenso durante todo o processo, tanto de espaços quanto de qualidade do ambiente, como também de design, que como resultado a gente gera uma relação de lucro acima da média do que é encontrado nesse mercado. Eu também sou um dos idealizadores do UGreen, que é uma plataforma voltada para a educação, para a área de arquitetura e engenharia. Nela a gente apresenta, alguns desses processos no nosso escritório, muito com esse foco prático de sustentabilidade e também de tecnologias como o BIM, por exemplo, e também um grande foco empreendedorismo, certo? Então a gente criou nossos próprios cursos lá dentro, mas a gente também traz profissionais diferenciados, tanto nacionais quanto internacionais, nessa busca de um mercado mais sustentável, igualitário e também promissor, certo? E o que eu preparei para vocês hoje é um pedaço do que eu aprendi nesses 12 anos de profissão, trabalhando com empreendimentos imobiliários e descobrindo pequenos detalhes que fazem muita diferença, certo? Tanto para o lucro das construtoras, incorporadoras, e aqui estou falando de milhões de reais, 2, pela redução de recursos e, por consequência, aí uma amenização desses impactos ambientais, e 3, para um melhor custo-benefício para quem compra ou aluga espaços nesses empreendimentos, fazendo uma economia mais enxuta e que a economia gire mais depressa também. Eu acredito que isso que eu vou falar nessa palestra se aplica para qualquer tipo de construção, pois não necessita de custos físicos, apenas de, adivinhe, só de inteligência. E é por isso que essa palestra possui esse nome, como aplicar a sustentabilidade no mercado inatingido. Ela se refere à experiência que a gente aplica em nosso escritório, nessa inteligência de arquitetura aliada aí aos projetistas e tomadores de decisão que refletiu em economias de muito dinheiro para essas empresas. Então a gente vai fazer uma apresentação por slides e se você ficar até o final você vai receber um presentinho pela persistência, ok? Então espero que você aproveite essa palestra. Vamos lá então, um abraço e até mais. Bom, a gente começa trabalhando no tripé da sustentabilidade. Como que funciona esse tripé da sustentabilidade? É pensar que para você atingir algo sustentável no mercado, tanto imobiliário quanto outros mercados, você tem que estar sempre pensando em 3 fatores: o planeta, as pessoas e o lucro. Ou seja, nada é sustentável se não obedecer essas 3 questões. É claro que muitas vezes alguns benefícios tendem para mais um lado ou mais para outro, mas é importante sempre pensar nesses 3 benefícios. Eu tenho uma história para contar para vocês, por exemplo, de um evento que eu fui alguns anos atrás, é um evento de música. Quem está aqui para ouvir falar sobre construção civil, certo? Mas é um evento de música onde tinha uma ideia bem interessante que era promover a sustentabilidade. Eu achei bem interessante, pensando que se nos anos 90 os eventos musicais geralmente eram ligados ao mercado do cigarro, por exemplo, e hoje você tem uma preocupação com a sustentabilidade, isso é muito interessante para esse mercado. Mas eles tinham uma ideia muito interessante que era assim: você era um evento no interior de São Paulo e você pagava metade do preço do estacionamento se você fosse com apenas um carro. Por exemplo, assim, você tinha 4 amigos. Em vez de você ir em 2 carros, você ia em um e pagava metade do valor. Então, você, em vez de pagar R$ 100, você pagava R$ 50. Isso é um benefício que é bem interessante,
no mercado. Você pensar, vamos sugerir assim, 5 mil pessoas indo num evento, pagando, digamos assim, que dessas 5 mil pessoas, 4 mil pessoas paguem R$ 50 e 1.000 paguem 100. Então você está movendo R$ 300.000 nesse mercado. Agora, se você cobrasse 100, você estaria talvez trazendo mais que 5 mil pessoas, estaria trazendo 7 mil pessoas, então seriam R$ 700.000. Ou seja, o evento resolveu receber apenas R$ 300.000 ao invés de R$ 700.000. Ou seja, foi bom para o planeta, foi bom para o lucro deles e foi bom para as pessoas também que pagaram menos estacionamento. Essa é a mentira que a sustentabilidade muitas vezes conta no mercado. Por quê? Vamos pensar de volta no mesmo evento. O estacionamento é R$ 50, certo? Só que a gente foi para fora de São Paulo, ou seja, a gente andou lá 50 quilômetros para ir para o interior de São Paulo. Um evento em São Paulo, você não gastaria isso, você teria a própria estrutura da cidade, estrutura de transporte coletivo, se você fosse de carro, você iria muito mais próximo. Então, é importante entender o que a sustentabilidade trata e como a sustentabilidade é vendida no mercado, porque muitas vezes ela é revertida em benefício para a pessoa que está tratando essas questões. Ou seja, o estacionamento nesse evento era um local que não valia nada, as pessoas pararam lá, era um terreno que era de graça praticamente, e no final do dia também não foi muito legal porque as pessoas saíram do evento 2 da manhã e foram sair às 11 porque o terreno virou um lamaçal. Ou seja, não foi bom para as pessoas, não foi bom para o lucro das pessoas, foi bom para o lucro do evento, porque gastou muito menos fazendo um evento fora de São Paulo, e o planeta também não agradece, porque a gente teve um custo de vários carros, milhares de carros transitando para fora da cidade, né, e gastando combustível e utilizando mais estrutura que deveria estar sendo utilizada. E é por isso que as certificações são importantes nesse mercado, apesar de que elas também têm um viés mercadológico muito grande, né? É por isso que elas estão existindo cada vez mais, elas cobram e cobram bem, cobram em dólar, muitas vezes do processo, né, de um projeto de construção brasileiro, mas eles são importantes para premiar grandes empreendimentos. Ou seja, você trabalha, por exemplo, com o LEED aqui na direita, né? O LEED, que é o mais famoso, ele premia empreendimentos sustentáveis com pontuações. Vamos dizer assim, você usa placas fotovoltaicas, você pode ganhar no máximo de 3 pontos, mas se você não usar tantas placas, por exemplo, não economizar tanta energia, não reverter essa energia, você vai ganhar 1 ponto. Então isso é importante ter no mercado. Agora, a eficiência energética, se você trabalhar com uma envoltória que seja boa na eficiência energética, você pode conseguir até 19 pontos. 19 pontos porque isso é um impacto muito profundo no edifício. Economia de água, você tem alguns fatores de pontuação, 1 ponto, 2 pontos. Você tem materiais, renovação de materiais regionais, você economiza. Então tudo é pontuado nas certificações. E cada certificação tem sua maneira de pontuar. E é importante entender que o mercado das certificações está crescendo no mercado brasileiro. Por exemplo, o LEED, a gente teve em 2010 11 certificações e chegou a 84. Então é um mercado que está crescendo, mas ainda representa muito pouco do que pode ser o mercado brasileiro, ou seja, dos 1.579 empreendimentos catalogados, isso não quer dizer empreendimentos lançados, são catalogados, 2% possuem uma certificação LEED. Isso em 2013, eu peguei 2013 porque é onde a gente tem dados corretos do mercado, porque hoje o mercado está muito volátil, então eu preferi pegar 2013 para mostrar essa relação para vocês. Ao mesmo tempo, a certificação Aqua ocorreu uma decadência aqui. Você percebe que a gente chegou num número muito bom, de 5% dos empreendimentos lançados tinham certificação Aqua, mas ele caiu rapidamente. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu, na verdade, com os dois. O LEED também decaiu. Só que no LEED, quando você vai certificar o empreendimento, você gera um comprometimento aqui no começo. Quando você está começando o projeto, você faz a pré-certificação. Pré-certificação você paga um valor para o SDBC, que é o órgão americano, e você tem aí um benefício de poder lançar seu empreendimento já com essa cara sustentável e vender um preço melhor. Então você paga esse valor e você
consegue reverter e daí a obra vai ocorrer, geralmente 36 meses é um prazo padrão de obra, então essas certificações que acabam ocorrendo aqui, oficializando, é nesse prazo aqui. Ou seja, empreendimentos que estão começando em 2014, na crise, com certeza já estão abandonando a certificação LEED, assim como o Aqua, e esse mercado vai decair nos próximos anos. A tendência é que 2016 mantenha próximo, mas que 2017 vai decair, porque as pessoas aqui elas não estão adotando mais a certificação, porque o mercado não está fácil. E o número de empreendimentos lançados está ficando menor, né? E as certificações também decaem. Mas a preocupação é, as pessoas estão adotando menos sustentabilidade no mercado. Para cada empreendimento lançado, digamos assim, se a pessoa adotava uma porcentagem de sustentabilidade em cada empreendimento lançado, será que isso está diminuindo mais com a crise? E a resposta é sim. O mercado está piorando, ou seja, aqui é um empreendimento do Rio de Janeiro, que a Brave fez essa relação e ela mostra assim que em 2010, de todos os empreendimentos lançados no mercado do Rio de Janeiro, apenas 8 tinham algum item sustentável. Em 2013 chegou em 37%. Em 2014 já caiu para 29%, ou seja, 2015 a tendência é que caia ou fique muito próximo de 29%. Então, é muito importante a gente entender o que as pessoas estão fazendo com a sustentabilidade e o que elas usam de sustentabilidade nesse mercado. E a gente percebe que são itens muito comuns, sensores de presença, hidrômetros individuais, são muitas questões que, inclusive, já estão na própria legislação já brasileira e as pessoas estão utilizando. Tem muito pouco de itens como telhados verdes ou captação solar, então é lâmpada de baixo consumo. Isso aqui se for pensar, é um absurdo, considerando que são empreendimentos novos, né? Você já poderia utilizar isso de antemão. E as certificações, é importante mencionar também que elas são muito focadas ao grande mercado imobiliário. Se você perceber aqui, eu marquei, aqui são todos os créditos do LEED, né? Processo integrativo, é você trabalhar no começo do processo com todas as disciplinas. Localização e transporte, é você ter um empreendimento localizado em regiões que você tenha transporte, tenha diversidade de usos, melhorias de estrutura urbana. Quando você está próximo da estrutura urbana, é mais sustentável do que você fazer um empreendimento no interior, onde você exige muito mais para ter esse empreendimento naquela região. Lotes sustentáveis é a questão de trabalhar no próprio lote com metodologias corretas, trabalhar com a setorização do empreendimento de forma correta, trabalhar com redução de ilha de calor, então diversos fatores estão nessa parte aqui. A gente tem, só recapitulando, a gente tem aqui 100 créditos que podem ser atingidos, geralmente 40 para certificação normal, 50 para certificação prata, 60 para certificação ouro e aí 80 para certificação platina. Então você tem 100 pontos e você chegando a 80 tem a platina, né? Eficiência da água, né, já é fácil de se entender, né, tudo que você puder utilizar para economizar água. E você tem energia atmosfera, que é o principal elemento da certificação LEED, que você consegue até 33 pontos dessas 100 pontuações. Ainda você tem materiais e recursos, onde você economiza materiais, trabalha com materiais regionais, trabalha com materiais com procedência, né? Qualidade interna do ambiente, que é trabalhar com iluminação, trabalhar com ventilação, melhoria da qualidade para as pessoas que tanto trabalham quanto aquelas que constroem. Inovação no design também é interessante, você trabalhar com inovação nos projetos, trabalhar com práticas diferenciadas, trabalhar com engajamento das pessoas, sabe, operação das pessoas. Você tem aqui inovação no design, pontuações específicas, não são muitas, mas existem. E prioridades regionais, que cada cidade, cada país tem suas prioridades. Então é importante mencionar que o grande mercado que trabalha com certificação LEED, ela ganha muita pontuação aqui já. Então só de setorizar um lote no local correto, você já ganha uma série de pontuações. Você ganha acesso ao trânsito de qualidade, você ganha pontuações por estar trabalhando em lotes que não tem nenhum problema ambiental, digamos assim, né? Você não está danificando o meio ambiente. Você tem acesso à bicicleta, à localização de ciclovias, por exemplo, quando você trabalha em um lote central. Você tem lotes de alta prioridade, geralmente são lotes, digamos assim, quando você constrói um terreno baldio em uma área urbana, você tem aí um benefício importante também. Você trabalha com densidade e usos diversos, né? Você tem mais densidade habitacional e mais comércio, de vários tipos de comércio, então você ganha benefícios. Ao mesmo tempo, você ganha aqui também créditos de avaliação do lote, quando o lote
instala uma área urbana, ele já tem benefícios também. E também aqui você tem benefícios de poder proteger ou restaurar o habitat urbano. Quando você está numa área urbana, você não prejudica nada. Então você já ganha aqui 15 pontos. Então, ou seja, o grande mercado ele já tem grandes benefícios na certificação. A gente tem um Brasil onde 80% das pessoas constrói sem engenheiro ou arquiteto. Isso é muito grave. E que a gente está falando de um mundo muito lindo e maravilhoso das certificações, mas a gente tem um mercado muito diferente no resto do Brasil. Ou seja, existe, enquanto eu estou discutindo essa pontinha do iceberg aqui, existe um grande mercado que não adota a sustentabilidade. Ou seja, a gente está falando sobre adotar práticas de projeto e construção de excelência, sendo que a grande parte do mercado não faz nada. Seria muito melhor que grande parte desse mercado fizesse alguma coisa do que sendo poucos fazendo muito. Então, eu separei aqui as empresas e como elas aplicam sustentabilidade hoje no mercado. Eu separei em 4 tipos de empresas. As que não aplicam e não querem nem saber. As que dizem que aplicam, mas é mentira, elas não aplicam. As que não aplicam, mas querem saber. E as que aplicam. A gente fala muito desse mercado aqui, para aqueles que aplicam. Mas a gente precisa se preocupar com esse mercado, aqueles que não aplicam, mas querem saber. E aqui que muita gente adota a parte de educação no mercado de certificações. Então, tentando educar esse mercado para transformar eles em eventuais clientes. Então, isso é muito importante. E a gente vai tratar com esse mercado também. Eles não aplicam, mas querem saber, então a gente precisa incentivar eles a aplicar a sustentabilidade, certo? E a pergunta é, como aplicar a sustentabilidade no mercado inatingido? Esse é o título da nossa apresentação. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e estou muito feliz de estar falando isso aqui para vocês hoje. Como eu disse para vocês, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e eu possuo um escritório chamado 2030 Studio. A gente trabalha com empreendimentos residenciais e comerciais. Eu tenho uma expertise aí de ter trabalhado já em 30 empreendimentos aproximadamente hoje. Trabalhei no mercado de Curitiba, São Paulo, Balneário Camboriú, Florianópolis, Londrina. Então, tenho uma expertise grande na legislação de empreendimentos imobiliários, como você formata empreendimentos imobiliários. Ao mesmo tempo, a gente trabalha com práticas sustentáveis nesse mercado, mas que tem um viés econômico de curto prazo. A gente sempre tenta focar no curto prazo para trazer grandes empreendimentos para os empreendedores nesse mercado que a gente sabe que não está muito fácil. Ao mesmo tempo, eu também tenho um congresso, assim como o Valderi. Eu trabalhei no Conefec, o primeiro Congresso Nacional de Eficiência em Edifícios, e a gente trabalhou aí com 30 profissionais, trabalhando a parte de eficiência no mercado, trazer práticas interessantes de climatização, inteligência imobiliária, certificações, engenharia, gerenciamento de obra, produtividade, arquitetura, viabilidade, tecnologias diferenciadas para você projetar melhor ou construir melhor. Então a gente teve um foco muito grande no Conefec nisso e é muito importante essa discussão no mercado hoje. A gente pode melhorar muito o mercado pela discussão e pela coletividade. Bom, a gente sabe que o país não está, né, a gente ouviu dizer que tem um mercado que não está muito fácil, isso a gente vai pular. A gente sabe também que o mundo vai entrando aos poucos em colapso, isso também não é novidade para ninguém, e mesmo se eu ficar falando aqui muito para vocês vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque na verdade as pessoas se preocupam muito com si próprias. Isso é importante mencionar. Eu não estou dizendo que você é assim, eu estou dizendo que o mundo é assim, o ser humano é assim. E a gente tem esse senhor aqui, que a gente tem esse estereótipo do empreendedor brasileiro. Esse estereótipo que existe para esse mercado, e isso é algo que a gente precisa começar a combater. A gente não pode mais manter esse pensamento de que o empreendedor ganhar dinheiro é ruim, que o mercado é ruim. O mercado, outro dia veio 2 pessoas aqui falar sobre sustentabilidade para mim, uma que trabalhava com certificação e uma que quer trabalhar. E uma dessas pessoas chegou para mim e falou, porque eu vou fazer um curso e eu vou falar para as pessoas como que é a história da sustentabilidade, como que as pessoas têm que saber qual que é a história da sustentabilidade, porque isso é muito importante. Você acha que esse rapaz quer saber a história da sustentabilidade? Ele não quer saber da história da sustentabilidade, ele quer saber sobre como ganhar dinheiro nesse mercado. Ele está nesse mercado para obter lucro, ele não está aqui para brincar. Ele tem 200 pessoas na sua empresa para sustentar. Não é brincadeira, ele precisa manter a saúde de sua empresa e a saúde da sua família. Então, se ele não aplica a sustentabilidade no mercado, é 1.
Ou ele não tem dinheiro, ou dois, você não transmite valor para ele. É simples assim. Então você precisa começar a transmitir valor para esse rapaz. Não adianta você falar que você vai colocar uma placa fotovoltaica e ele vai ter resultado em 8 anos. Ele não vende empreendimento em 8 anos, ele vende empreendimento para o hoje. Então isso é muito importante entender o pensamento da pessoa, como ela trabalha nesse mercado e a dificuldade que ela está tendo hoje. É meio óbvio isso, mas muitas pessoas não entendem. Então eu troquei a palavrinha, eu não falo mais sustentabilidade, eu falo sobre eficiência. Porque eficiência é uma palavra que esse empreendedor entende, porque o brasileiro ele está muito ligado, quando você fala de sustentabilidade, ele entende muito de sustentabilidade ambiental. Ele não entende no tripé da sustentabilidade que tem as pessoas, e tem o planeta, e tem o lucro. Ele entende no ambiental. Então, se você fala de sustentabilidade, ele já se fecha, ele já está procurando a porta para sair. Então, eficiência é sustentabilidade na linguagem do mercado, isso é muito importante. E eficiência é fazer o básico direito. Como eu disse lá, 80% do mercado não contrata arquiteto e engenheiro. E eu vou dizer, desses 20% que contratam, muitas vezes não fazem o projeto certo, fazem o projeto errado. Então você perde muita eficiência e perde muita sustentabilidade nesse processo também. E eficiência é encontrar a sustentabilidade na fonte, é trazer lá no início desse processo a sustentabilidade. E o que é eficiência? É você entender que não é só sobre arquitetura, é sobre aviões. É sobre aviões. E eu vou dizer para vocês que não sou eu que estou falando isso, é um dos maiores arquitetos que a gente viu na história da humanidade, que ele analisava o mercado, analisava o que estava acontecendo na tecnologia, e ele dizia que o avião é uma solução para um problema muito bem colocado, ou seja, eles tinham uma guerra, então o avião evoluiu por essa guerra, porque se eles não vencessem a guerra, eles morriam. Então eles tinham uma motivação muito boa para trabalhar nesse mercado. E a gente tem uma motivação parecida hoje no mercado brasileiro. A gente precisa achar nosso problema para encontrar uma solução. Então, ou seja, a gente precisa transformar empreendimentos imobiliários em algo mais viável, mais interessante, e que as pessoas voltem a comprar empreendimentos imobiliários para esse mercado ser movimentado. É claro que não depende só da construção civil, mas depende, né, da economia toda, depende do governo, mas a nossa parte a gente vai fazer, certo? É a nossa missão fazer a nossa parte. Então a gente precisa achar essa eficiência e chegar um pouquinho mais longe, trazer um pouquinho mais de lucro para o empreendedor, trazer um pouquinho mais de lucro para quem compra, trazer uma relação de negócio melhor. Então, trazer sustentabilidade de forma implícita nesse mercado. Então, sustentabilidade vem junto e você não precisa ficar falando sobre isso para o empreendedor. Então, a gente sabe que a falha na eficiência ela é muito complexa, ela tem várias vertentes. Então, não adianta as pessoas falarem sobre BIM, porque o BIM é maravilhoso, o BIM vai mudar o mercado do planeta. Ele vai, realmente vai, mas não é só ele que vai mudar. Não adianta você trabalhar num BIM super eficiente aqui, sendo que a concepção foi uma porcaria. Então você tem que trabalhar numa concepção correta do empreendimento para partir para um projeto correto e trabalhar numa coletividade de consultorias aqui, todo mundo tem que fazer o seu trabalho para que o BIM seja bem feito aqui, por exemplo. A concepção, os envolvidos, todos os envolvidos têm que estar aqui. Ele não pode dar surpresinha aqui nessa etapa, ele tem que estar dizendo aqui para a gente, porque isso vai ajudar na eficiência do empreendimento. E o foco tem que estar aqui. O foco de tudo que a gente faz está aqui, não está aqui. Não é a construção, é o uso e manutenção, onde a gente tem os maiores custos. E tem que pensar também no processo de um empreendimento imobiliário, desde a aquisição de um terreno, o design, a aprovação, construção, a venda, a operação e o retorno para o meio ambiente de tudo isso que a gente está fazendo aqui. Então é muito importante entender todo esse processo, como que é feito, como que a venda é feita. Não adianta ficar falando sobre questões que, como eu falei, a placa fotovoltaica, que o cara nem vê resultado, ou o telhado verde, que as pessoas falam do telhado verde. O telhado verde é muito legal, sim, mas você tem que tratar ele em 50 anos. O custo do ciclo de vida para você fazer um telhado verde, para você reverter isso, você precisa de 50 anos. 50 anos. Então não adianta você colocar um telhado verde bonitinho no empreendimento e você não ter uma operação que mantenha esse telhado verde, certo? Então tem que pensar em todos esses aspectos. E eficiência vai trazer mais sustentabilidade, com menos recursos, menos energia, ele vai trazer mais empregos, movimentando a nossa economia, vai trazer melhor custo-benefício, os clientes vão gostar, os investidores vão gostar, as incorporadoras vão gostar também, e a legislação, a gente vai empurrar a legislação para melhorar a nossa política, então a gente vai melhorar
crise ambiental, crise econômica, crise ética e a política. A ética é um pouco menos, mas a ambiental, a econômica mais e a política a gente também vai conseguir empurrar um pouquinho com melhores práticas e o mercado entender o que é importante aqui, o que vem antes, o que vem depois. Então, um projeto mais eficiente, construção com menos recursos, e todo mundo quer construir com menos recursos, certo? Isso é inegável. E eu digo que o aumento da eficiência de projetos e empreendimentos, ele tem duas vertentes, eu chamo de duas vertentes. Aprimoramento por conceito de projeto, então você tem que entender as metas, entender a legislação, normas técnicas, o processo, a relação de áreas, projetar o mínimo possível, foco na operação. Isso eu vou falar para vocês melhor depois, não precisa se preocupar agora. E o aprimoramento por otimização. Otimização é muito importante. Ter um design arrojado, ter as pontas balanceadas, ter qualidade, comunicação entre disciplinas, ter engenharia de valor na sua empresa, coordenação e gerenciamento também dos projetos para tratar isso de uma forma bem fluida. Projetar na cultura da sua empresa, o que é a sua empresa hoje, o que ela procura, né? E o foco na operação como ponto final, isso é o principal, assim. Aprimoramento do conceito, então, vamos falar algumas coisas sobre conceito de projeto. A gente tem a viabilidade, né? Toda viabilidade de empreendimento tem três fatores principais. Você tem o terreno eu falo, é como comprar farinha para fazer pão. Você tem que conseguir o terreno mais barato e que dê o maior resultado possível, que dê o maior coeficiente possível. Você tem o VGV, que é o valor global de venda, então você tem que elevar esse VGV ao máximo possível para ter grandes benefícios. E o VGV é tudo no empreendimento, né? E o custo de construção. Então a viabilidade são vários fatores, na verdade, mas esses três são os principais. O custo de construção, né, diminuir o custo de obra, diminuir o custo de matéria-prima, mas ao mesmo tempo respeitar as pessoas que trabalham nesses empreendimentos, né, isso é muito importante. Então são esses três fatores que você tem que balancear. Então esse joga para cima o máximo possível e esses dois jogam para baixo o máximo possível. Essa é a viabilidade de empreendimentos imobiliários, né, na sua essência. E pensar na viabilidade é a etapa onde você vai estar trabalhando aqui. Vocês devem conhecer essa curva, é a curva de McLaren, que foi muito bem estabelecida por um histórico de arquitetura americano chamado HOK. E eles falam que no começo do processo você tem todas as possibilidades e quando você vai desenvolvendo o projeto, você no decorrer do tempo, você vai exercendo menos potencial de mudanças e com maior custo. Então, se você quer mudar seu projeto aqui, depois da aprovação, não vai ser muito bom porque você vai ter um custo aqui de várias pessoas, que o avião já está cheio de pessoas, né, nesse grande avião que é o empreendimento imobiliário. Então, quanto mais você chega longe, você vai perdendo, né, a eficiência. E é importante pensar na concepção do empreendimento. E o que é concepção? É legislação. Entra a fundo na legislação, por mais que muitas vezes ela não te ajude. Muitas vezes você não tem clareza. Então você tem que analisar cenários, diversos cenários, como que você trabalha no empreendimento, como que ele pode se relacionar ao meio ambiente, como ele pode se relacionar ao entorno. Isso é muito pessoal do arquiteto, ele tem que entender. Por exemplo, aqui a gente tinha 5 situações para esse empreendimento, eu trouxe só 2 para caber na tela. Mas trabalhar com mais lojas, trabalhar com menos lojas, você tem um coeficiente relacionado, você tem, de repente, trabalhar com duplex. Então você tem toda essa relação, vai dar um resultado imobiliário para você, que vai dar resultado na empresa que você trabalha também, vai dar um resultado estético, resultado ambiental, resultado com as pessoas que estão ao redor, resultado em impactos urbanísticos. Então você tem que pensar com muito cuidado tudo isso. Mas principalmente traga o resultado imobiliário para a pessoa, não sacrifique o resultado imobiliário para trazer resultados ambientais, porque ele vai acabar não fechando o projeto com você e isso vai te prejudicar também. E o meio ambiente, na verdade, não vai ganhar nada com isso porque você não viabilizou o projeto. Então é interessante fazer um quadro de áreas, por exemplo, um quadro de produto, né? Aliás, de legislação. Aqui seria a área computável, digamos que o lote tem coeficiente 3 aqui, então seria um lote de 3 mil metros quadrados, ou se fosse um lote de coeficiente 2, seria um lote de 3 mil metros. Aliás, 2 mil metros para coeficiente 3 e 3 mil metros para coeficiente 2. Então, área não computável, área construída, você tem que saber o que a tua legislação permite você fazer aqui no empreendimento. Você tem relação de produto, né? Um produto, o que você vai entregar com o resultado, o que talvez, nesse caso aqui, a pessoa tenha pedido um empreendimento de 150 metros quadrados de área privativa. Então, você tem que ter esse resultado muito claro na mente.
Isso aqui é o principal, relação de área privativa, o índice de privativa comum. No mercado curitibano, acima de 55 é muito bom. Você tem que ver 57, está dando um resultado muito bom aqui, bem melhor que 55, ou seja, o projeto está bem otimizado. Mas tem que ver se não está sacrificando nada, a relação de vagas, se não está faltando área de recreação, por exemplo, por tipo de empreendimento. Todas essas relações, eu tenho um curso que fala sobre isso com muita profundidade para abordar essas questões. É, então, isso é importante, né? A principal relação. E esse cara fica muito feliz quando você consegue chegar nessa relação. É muito bom, né? Ele consegue chegar e está ótimo. E a menina da sustentabilidade ela também ficou feliz, olha que legal. Então é isso que a gente tem que buscar, né? Uma relação de economia de construção, né? Você está construindo menos e está tendo mais área privativa. Isso que esse índice representa. Então não adianta você fazer uma arquitetura super descolada e você ter um índice 40 aqui, como eu já vi em empreendimentos imobiliários já bem em fase bem avançada e que a gente teve que entrar para otimizar. Isso é, né, dizendo do mercado assim mais grosseiro, digamos assim. E isso é o valor da arquitetura, tá? Isso é o valor da arquitetura, isso é o valor da engenharia, né? Trabalhar corretamente com empreendimentos. Aqui o empreendimento que eu trabalhei em consultoria junto com a Bages que é uma arquitetura, um empreendimento residencial de 27 pavimentos. É interessante entender, quando você trabalha no edifício, essas questões, né? Espaços técnicos, que a área não é computável, duplex é computável, tipo é computável, terra é computável, isso falando da essência dos pavimentos, né? Subsolos geralmente são áreas não computáveis, você tem que entender isso muito bem quando você está levantando empreendimento imobiliário. Você tem que entender muito bem o que significam áreas privativas e áreas comuns do empreendimento. Né? Áreas privativas são as áreas do apartamento mesmo e áreas comuns são as áreas aqui em vermelho, relacionadas aos elevadores, escadas. Isso falando do mercado curitibano que adota como áreas não computáveis essas áreas aqui. Né? Na sua legislação pode mudar. Ao mesmo tempo, você tem questão de áreas computáveis e não computáveis. Então, a área computável é o que a sua legislação permite você construir no máximo, e a área não computável são alguns descontos que você tem. Então, aqui, por exemplo, em Curitiba, você tem hoje 10 metros quadrados por sacada que você pode descontar. Você pode descontar escadas, elevadores, e você tem que estar mantendo muito bem uma relação com normas técnicas, né, para entender as distâncias. Por exemplo, aqui tem um elevador, aqui você tem que ter pelo menos 1,60 de distância, você tem que ter os shafts, né, aqui também tem que ter uma relação de pelo menos 1,50, aqui também é a mesma coisa. Então, essas relações, a escada tem dimensões mínimas, né, pressurização, tem toda uma relação para o empreendimento se tornar viável também na parte de execução e atender as normas técnicas vigentes, principalmente bombeiro, que pega muito para edifícios. E relação de áreas entre os dois, né? Você tem que entender que área privativa não significa área computável, né? Você tem desconto, por exemplo, aqui é uma área computável que não é privativa, ao mesmo tempo você tem uma área aqui não computável que é privativa, então isso você tem que ter muito claro na sua mente quando você faz empreendimento, que área computável não significa área privativa. Isso é muito importante de dizer. E é importante mencionar isso, é possível na sua cidade, né? Porque aqui a gente está tendo um duplex, por exemplo, você estaria descontando uma área grande de vazio, e em várias cidades brasileiras você não pode fazer isso. Em Curitiba você pode, porque na verdade você tem outras restrições bem abrangentes. Então é importante você achar as possibilidades de projeto dentro da sua legislação. Isso que vai te diferenciar como arquiteto, vai te diferenciar como um atuante nesse mercado. Ao mesmo tempo, a gente tem um mercado hoje que trabalha que está sofrendo uma grande mudança urbanística. A política percebeu que sustentabilidade é bom para a sua, digamos assim, a sua existência, né, no mercado da política. Você ser um cara de vanguarda, e ser descoladinho e falar sobre, né, sobre sustentabilidade, isso é muito bom para o marketing pessoal, então as pessoas estão adotando e isso é muito bom para o mundo no geral também, então é importante. É importante dizer aqui que está tendo grandes mudanças, que vagas de garagem, por exemplo, antes você adotava um mínimo de vagas e hoje o mercado está começando a pensar em máximo de vagas, para você não ter tanto uso de veículos, né, você ter incentivo ao transporte coletivo e a melhorar a relação da cidade, ter um comércio próximo, então subsídios para interesse social, habitação de interesse social. Então tem várias restrições que vai tornar empreendimentos mais caros para o incorporador e vai melhorar a questão da sustentabilidade. É a sustentabilidade jogada na mão de quem faz o país crescer, né?
é uma crítica, mas ao mesmo tempo é importante que isso aconteça no mercado. E é interessante pensar que o mercado muda drasticamente com os anos. A gente fez um empreendimento imobiliário também em conjunto com a Bajos Schiavon, que foi em 2008, era um empreendimento que ia ser comercial, bateu a crise nos Estados Unidos e esse empreendimento virou um residencial comercial. Então, para diversificar produto, né, a gente acabou adotando isso nesse empreendimento. Ao mesmo tempo, em 2010, o mercado se tornou totalmente otimista e virou um empreendimento comercial de volta e ele foi evoluindo até se transformar nesse empreendimento aqui. Então, essas relações de mercado e diversificação de produto é muito importante ser pensado, sabe, para você chegar mais longe nos seus empreendimentos e saber que o mercado muda, né? O mercado está sempre mudando. E eu trouxe um comparativo aqui de um estudo de hipotético em Curitiba, que é um edifício aí com 8 e 16 pavimentos. Aqui, o edifício de 16 pavimentos. O briefing, vamos dizer assim, que é o mesmo briefing para os dois empreendimentos, uma área de 1.000 metros quadrados para os dois, coeficiente 2,5, então a gente vai ter uma área computável de 2.500. E o incorporador está dizendo que a gente vai fazer um apartamento de 165 metros quadrados, 3 vagas de garagem no tipo e 4 vagas no duplex. É um super empreendimento de luxo, digamos assim, né? Então você vai trabalhar de duas formas, em 16 pavimentos e 8 pavimentos. A gente vai ver isso como se comporta na questão da viabilidade em relação de área privativa comum, ok? Então você tem aqui o empreendimento, né? E eu estou jogando as áreas aqui de uma forma meio rápida para vocês, não se prendam muito nesses números, tá? Eu joguei aqui uma relação de vagas, relação de térreo, relação de pavimento tipo, joguei as áreas aqui, computável 260, privativa 165, ficou um pouquinho acima do computável, como comentei anteriormente, isso não significa isso. E duplex, o dobro da área privativa, né, a computável se torna meio que a mesma, na parte inferior, na superior é 2 terços em Curitiba, no computável aqui de espaços técnicos aqui também. E térreo é o resultado da projeção da torre dos apartamentos tipo. Então, o produto final, a gente ficou com um apartamento por andar, 165, 14 apartamentos, como o consultor pediu, a gente atingiu o resultado dele, e um duplex aí com o dobro da área, e a área computável construída, a gente vai fazer um comparativo com o caso 2 aqui, então não precisa se prender nisso também. Caso 2, edifício de 8 pavimentos, então você tem um briefing aí de 1.000 metros quadrados também, tudo igual ao caso 1. E trabalhando aqui já com um edifício 2 apartamentos por andar. Então a gente começa a jogar as áreas também aqui, começa a perceber algumas relações de área computável, não computável, e você atinge um resultado. Isso aí. Então o resultado final ficou 2 apartamentos por andar, 12 apartamentos 168, ficou um pouquinho maior que a área do caso 1, 2 apartamentos por andar aqui também de 377, e as áreas totais aqui também que a gente vai comparar depois. Então você tem aqui os dois casos, 2 empreendimentos com as suas áreas, e você começa a ver a relação de áreas de cada um deles, como ele se comporta dentro desse mercado. Então no caso 1, a gente tem área computável de 2.500 e o caso 2 a mesma coisa. A gente vai sempre no máximo, a gente quer atingir o máximo resultado imobiliário. E a gente tem uma área construída aqui, no caso 1, de 4.761, no caso 2, 4.628, ou seja, o edifício 2 está sendo construído 133 metros quadrados a menos que o caso 1. E ao mesmo tempo a área privativa desse empreendimento tem 62 metros quadrados a mais. Ou seja, esse empreendimento constrói menos e tem mais área para vender. Isso pode ser muito interessante para o empreendimento, né? Então essa relação acontece. Por que isso acontece? Porque você tem menos área de circulação, menos área de elevador, menos área de escada. Então você tem um empreendimento aqui com uma relação de 0,58 contra 0,55. Então você tem um produto mais eficiente nessa matemática, o edifício mais baixo se valoriza mais. Ao mesmo tempo, dependendo da localização que você está, existe uma valorização do mercado do térreo até o último pavimento tipo. Então, digamos assim, no mercado de Balneário Camboriú, que é um mercado que eu conheço bem, você tem uma valorização, geralmente, um edifício de 30 andares valoriza 20%, 0,66 por pavimento. Isso é algo que pode reverter a sua conta. É claro que o custo de obra para construir mais alto também é maior, logicamente. Então, na verdade, o resultado disso
dessa relação entre os dois vai ser de cada empresa. A empresa tem que entender o conceito arquitetônico que ela quer, a cultura da empresa, a velocidade que ela constrói, a tecnologia que ela constrói, o potencial de construção que ela tem, seus potenciais e suas deficiências, né? Entender, a legislação vai dizer muito também, né? Uma pesquisa de mercado, o que tem no entorno, o que tem, né, em relação a tudo que está em volta. E é por isso que o trabalho do arquiteto e do engenheiro é muito valioso. O trabalho dos dois é algo que não é substituível. O robô não vai substituir o engenheiro em 100 anos. Eu vou poder morrer tranquilo e vocês também, certo? Então, e é importante pensar na sinergia dentro da própria equipe, sabe, de uma construtora. A construtora tem que ter inteligência dentro dela. Se ela não tiver, ela tem que buscar fora. Tem que pensar não só nos projetos normais aqui, mas pensar muito em pesquisa de mercado, incorporação, marketing, condomínio. O condomínio traz resultados de empreendimentos que foram lançados e deram errado por algum motivo, alguma questão, e isso retroalimenta o processo, e isso gera competitividade no mercado. Tá? Então você tem vantagens e desvantagens para edifícios altos, você tem áreas menos otimizadas, né, como eu comentei nos slides anteriores, você tem maiores exigências técnicas de normas, você tem projetos adicionais que você tem que fazer, túnel de vento, fachada, sistema hidráulico, né, pensar em transições hidráulicas, para a água não cair muito forte no edifício, dificuldade de transporte vertical, né, você tem, né, mais transporte na obra, acaba sendo mais caro. Você tem efeitos ao entorno, né, sombreamento, que nem o de vento, quando não é feito um estudo correto da fachada para absorver esses impactos, né, e jogar para a área urbana. Você tem uma maior facilidade de patologias, né, o edifício trabalha mais e o custo de obra também é mais elevado, porque a estrutura é mais cara, você tem mais transições, é mais difícil, né, você trabalhar numa obra assim, né, condições são mais adversas. Consequentemente, a manutenção também fica mais cara, né, ao longo do tempo. Além disso, você tem uma menor possibilidade de diversificar o seu produto, né, porque quanto mais alto, mais estrutura tem e mais travado ficou o edifício. E você tem uma tendência natural em consumir mais energia também, né, no empreendimento. Você tem ainda vantagens, né? Não são tantas quanto as desvantagens, mas elas são bem substanciais. Você tem, como eu falei, um maior valor de venda, né? Você tem uma maior área descoberta, geralmente, porque você está trabalhando uma torre, digamos assim, você poderia trabalhar numa torre com uma área maior de projeção, você está trabalhando com uma área menor, então você tem mais área de recreação, você tem geralmente mais conforto, porque você está mais longe do solo, né? Dos barulhos, de insolação, de ventilação, você tem maiores qualidades, né, de ventilação e insolação, menos barulho, você tem mais visibilidade do empreendimento, consequentemente da sua empresa, né, é interessante pensar nisso também. Você tem mais visuais, né, e menos problemas externos com vizinhos também, né, então é importante sempre pensar nisso quando você está trabalhando com dois empreendimentos. Ao mesmo tempo, você tem muitas normas técnicas, né? O Paraná, por exemplo, eu gosto de mostrar essa tabela. Isso aqui é uma depuração da NPT, da Norma de Bombeiro do Paraná. Você percebe que o edifício multifamiliar, você tem 60 metros, você tem que utilizar 2 escadas. Um comercial é 36 metros. Então você tem que pensar, quando você está trabalhando no edifício, se você vai fazer um pouquinho acima de 60 metros, pode prejudicar drasticamente a eficiência desse edifício, né? Você vai colocar uma escada a mais na torre toda. E no comercial a mesma coisa, quando é acima de 36 metros. Então, isso tem que ser muito bem pensado quando você está criando o briefing desse terreno, né? Você está trabalhando nesse empreendimento, vendo, muitas vezes o próprio empreendedor não sabe se quer um residencial ou comercial, isso você tem que expor para ele. E, por consequência, você traz sustentabilidade, né? Você construir uma escada a menos no empreendimento é muito importante, né? Você está reduzindo recursos drasticamente em empreendimentos. Ao mesmo tempo, em Santa Catarina, você tem variações dessa norma, né? Você tem escada, por exemplo, a prova de fumaça 30 metros aqui, mas você não tem 2 escadas, né? Então a relação muda aqui de uma forma substancial. Mas ao mesmo tempo existe uma exigência de L pontos, por exemplo, né? Quando você tem acima de 50 metros, você necessita de resgate aéreo, por exemplo, elevador de emergência acima de 60 metros, então é um elevador a mais.
acima de 150 sistemas de sprinkler no edifício todo, né? Eu não faria 150, eu faria 149,9. Né, tem que ter em consideração também, né, piso do térreo, geralmente é piso do térreo até o último piso habitável, tem que ver essa consideração também. E entender as questões, né, de população, etc. Eu gosto de fazer esses resumos, que isso ajuda muito a gente a não ficar buscando em normas que geralmente elas são feitas para você não aprender, né, que elas são bem chatas. Então vamos lá, gente, falando de eficiência energética, qual que é o design mais econômico desses casos? Eu vou dar uma dica para vocês, aqui é um edifício na Inglaterra, tá? Então você tem que opinar 1, 2, 3 ou 4. Infelizmente eu não vou poder te ouvir para ver a sua opinião, então vamos aos resultados. O edifício 1, aqui a gente tem alguns resultados, né, de equipamentos, né, que você tem dentro do edifício. Você tem iluminação, você tem água quente, resfriamento, aquecimento, utilização de carbono, pegada de carbono do edifício, a intensidade, né, de energia e o custo operacional aqui, intensidade de energia e o custo operacional. Então você tem todos esses custos empregados nesse empreendimento aqui. Então é interessante você ter essa análise. Então você tem um custo aqui de 117, né, kW por hora por metro quadrado. O segundo, você já tem um impacto muito menor. É claro que nós estamos considerando sempre edifícios com a mesma área, né, para ter a mesma comparação. Aqui você já tem uma redução muito grande do empreendimento nesse quesito. Aqui você já tem muito menos, você tem 63, você começa a atingir uma relação muito melhor de eficiência energética. E aqui nesse, quando eu vi esse item a primeira vez, eu achava que esse seria o mais econômico por ter mais ventilação, né? Você ter mais aberturas para iluminação natural. Eu achei que ele seria mais econômico, mas não, esse é o mais econômico nesse caso, o chamado courtyard, né? Que ele tem essa parte interna aqui. Ou seja, como é que você analisa essas questões? Por mais que você conheça a teoria, né, de conforto ambiental, você tem que tratar muito bem a parte de simulação. A simulação é essencial para empreendimentos hoje. Então aqui você tem esse edifício mais viável, que ele pode ser tanto na parte econômica, digamos, de eficiência imobiliária, ele pode ser muito viável, e ao mesmo tempo ele pode trazer um resultado de impacto de energia praticamente metade desse aqui. Então isso é muito importante ser analisado nesse mercado. Essa análise você pode fazer no conceito do edifício. Você não precisa ir no projeto, chegar muito longe nesse projeto e perceber que você foi errado nele. Você tem que considerar no começo do processo. Eu uso um programa chamado Cefara, que ele já faz essa análise automática de localização, de ventos, de condicionantes climáticos, né? Já pega a carta climática automaticamente, já joga os edifícios vizinhos. Se você quiser jogar, né? É um programa pago, mas ele traz uma automatização do processo que é muito legal, que é diferente do Energy Plus, por exemplo, que você tem que, né, tratar quase que como um especialista dentro do programa para que você trabalhe de uma forma prática. Isso é importante, arquitetura com praticidade. Você não pode mandar teu conceito para um consultor e ele te responder depois de um mês. É atuação rápida. No programa desse você consegue fazer isso. Você consegue jogar uma aba de 20 centímetros ou 30 e ver o resultado energético na hora, praticamente na hora. Então isso é muito importante pensar hoje. Você tem que ter praticidade. Não adianta ter grande tecnologia e não saber utilizar essa tecnologia, não saber aplicar no seu workflow, né, de projeto. Então, o aprimoramento por otimização é trazer aquele conceito que já foi bem feito e otimizar ele mais. Aqui, por exemplo, não é bem esse caso, foi um empreendimento que eu trabalhei em Balneário Camboriú. A gente tinha, né, uma área razoável aqui de área, comum no empreendimento, 45 metros quadrados, e eu consegui jogar para 41, eu consegui otimizar o pavimento tipo drasticamente, considerando que 4 metros quadrados não é muita coisa, mas se você multiplica por esse tanto de pavimentos aqui, 37 pavimentos, é um resultado muito bom. Ainda você tem uma otimização no pavimento térreo, que eu otimizei drasticamente esse pavimento térreo e fiz essa otimização no empreendimento como um todo. Como resultado, o que eu consegui? Eu consegui diminuir o projeto original
passando aqui, nem lembro mais quanto era, mas acho que era 1.900 metros quadrados de área construída, eu consegui tirar. É claro que o empreendimento é grande, ele tem 3 mil metros quadrados aqui, mas eu consegui tirar 1.900 metros quadrados de área construída e consegui colocar 433 metros quadrados de área privativa. Isso é sustentabilidade, mais que a sustentabilidade que é dita na feira da sustentabilidade, sabe? Isso é importante ser tratado, esse pensamento de diminuir recursos e aumentar o lucro. O cara fica feliz, o construtor fica feliz, o incorporador fica feliz e a pessoa que compra também fica feliz, sabendo que está comprando algo com melhor custo-benefício, que gasta menos. Olha a eficiência que estava aqui, olha onde eu consegui chegar. Isso aqui, se eu tivesse trabalhado no conceito, eu chegava a 56 tranquilamente. Então, isso é importante pensar, ao mesmo tempo, a análise energética que a gente pode fazer lá no começo do processo, a gente pode melhorar ainda mais, né, pela otimização. Então, você começa a perceber, às vezes, alguns problemas no empreendimento que você pode melhorar. Aqui também foi um empreendimento que a gente otimizou, então você começa a perceber que nessa planta tipo, o maior problema dela não era a ventilação, que geralmente ou resfriamento, né, que é muito comum no Brasil, né? E aqui você tinha o maior problema de iluminação, então você tem que melhorar essas áreas. É claro que algumas áreas aqui são banheiros, empreendimento, né? Mas é importante você sempre melhorar a iluminação ao máximo que você puder, que você vai estar economizando energia. E aqui também você tem as áreas de ofuscamento do empreendimento, né, as áreas onde estão sendo ofuscadas, então você tem que diminuir esse ofuscamento e distribuir melhor a sua iluminação, esse é o conceito. Né? E geralmente quando você começa a trabalhar na fachada desse empreendimento, você começa a achar grandes benefícios e geralmente o que você faz de melhoria piora um outro lado e você vai ajustando até uma hora que você chega num grande resultado. Uma costura, né? Aqui é o caso desse empreendimento, você tinha maior consumo na iluminação, aqui você percebe esse consumo na iluminação. Aqui a energia do pavimento, aqui não é estimado só, não é uma realidade naquele caso, a gente ainda iria otimizar, né, todo o empreendimento, mas é uma ideia do que está acontecendo nesse pavimento tipo e os responsáveis por esses impactos. Então você consegue analisar e consegue com essa análise tomar providências, entender quais são os elementos que estão causando problema no seu edifício. O que é? É o vidro? Não é o vidro, é o teto, é a parede. Então você melhora e se adequa junto com uma norma de desempenho, por exemplo. Isso é muito importante para o empreendimento. Aqui tem outras questões de evoluir o design, como eu falei, numa fachada, né? Você começa a melhorar o design da fachada, aqui você tem um empreendimento padrão e você começa a melhorar jogando abas e você começa a ir melhorando cada vez mais. Olha como melhorou aqui, mais que do dobro de eficiência, uma redução de 55%. Então, isso é uma análise de arquitetura que tem que ser feita. O consultor de sustentabilidade pode entrar no processo, é importante que ele entre no processo, mas o que acontece no mercado brasileiro muitas vezes é que quando entra o consultor, o projeto já está muito adiantado. E quando ele está muito adiantado, o arquiteto muitas vezes não vai querer mudar. E eu digo isso porque já aconteceu comigo. Eu já fiz um projeto em 2008 que a gente teve que mudar algumas coisas por causa da certificação e, assim, olhando para o lado do arquiteto, ele já tem uma luta para fechar um contrato, já tem uma luta para fechar um projeto, para trabalhar nesse projeto, e é chato depois de um ano chegar alguém e falar, olha, vamos mudar esse projeto, né? Não é legal para o arquiteto também. Por isso que essa análise tem que ser feita no começo do processo, pelo maior número de profissionais possíveis, trazendo a eficiência, né? Trazendo a base de pessoas em conjunto, de projeto integrado, que essa é a base do projeto sustentável. Mas a gente sabe que a prática profissional de empresas, de contratar empresas é um pouco diferente, né? Eles contratam por etapas, muitas vezes não querem investir tudo de uma vez, né? Gerar esse comprometimento dos profissionais para o empreendimento que às vezes não dá certo, né? Então, a gente tem essa dificuldade no mercado que a gente precisa ir driblando com o tempo. Aqui é o My Home, que é o empreendimento irmão daquele ELS que eu mostrei também, e aqui para mostrar outro tipo de eficiência que você consegue fazer, por exemplo, por otimização, por parametrização. No Conefec a gente teve um palestrante chamado Vitor Sadenberg, ele trabalha muito com essa parte de otimização de código, né? ele é muito melhor do que eu fiz aqui no projeto. Nesse projeto, esse código foi eu que fiz, e você começa a trabalhar nesses elementos, você faz um código que ele vai se moldando e você consegue aplicar com gerenciamento de projeto, ou seja,
o pé direito aqui, digamos, era 3,24 nesse empreendimento, você muda aqui para 3 metros e tudo se ajusta, né? Toda essa base aqui se ajusta, ele se transforma em pequenas abas, que tem uma altura de viga que você dimensiona aqui, e você vai ajustando o projeto aqui, essas vigas, que elas vão sofrendo essa questão aqui orgânica no projeto, que é muito legal, e você pode colocar isso junto com um programa, por exemplo, um Diva, para melhorar a iluminação do seu empreendimento e trabalhar num código que melhora tanto a arquitetura, a estética, e ainda você consegue uma otimização menos artística, sabe? Porque o arquiteto tem muito esse lado artístico e muitas vezes ignora muitos aspectos importantes. O arquiteto hoje, o papel da arquitetura é trazer a máxima tecnologia e fazer arte com isso. Essa é a minha opinião. O BIM como vocês sabem, é essencial para melhorar a comunicação, né? Você otimiza o empreendimento, você começa no começo do processo certo, chega no BIM, otimiza toda essa parte construtiva. Se você puder trabalhar no começo, também é legal, você conseguir trabalhar em sobrevivibilidade, existe como trabalhar, né? Isso é legal também. E você chega muito longe no projeto pela otimização de melhoria de recursos. E além disso, você consegue se comunicar. Aqui eu coloquei um projeto do nosso escritório no iPad e eu postava para as pessoas na obra, no caso. O rapaz na obra pode girar o projeto, pode ver cortes em tempo real, ele pode ver, desculpe, então você tem estrutura muito clara no projeto, você tem todos os revestimentos, você tem, né, o caderno de revestimentos do projeto, você consegue estabelecer isso, consegue colocar o forro, consegue colocar a cobertura, linkar, né, colocar um zenital com uma inclinação determinada por fabricantes, peça de fabricante, não é o que o arquiteto acha que vai ficar bom. Né, é tudo estabelecido, e isso é muito legal para o empreendimento também. Né, pensar nas tubulações, isso tudo a gente trabalhou em BIM também, isso é muito importante nesse processo. Então, só disso que eu falei, de otimização de conceito de projeto, você consegue créditos lead hipotéticos, tá? Você consegue, para um conceito correto de edifício, até 30 pontos uma certificação. Então você não tem um certificador no processo, é só o que você conseguiu fazer da maneira correta. Então, sem considerar crédito de localização, nem água, nem materiais. Se você tiver um edifício já bem localizado, você já consegue 45 pontos. Você já consegue praticamente uma certificação prata quase, né? Você consegue um edifício certificado já, então isso é muito legal, sem pensar em nada de água nem materiais. É claro que você tem pré-requisitos numa certificação, né, de pontos mínimos, de questões mínimas que você tem que tratar em cada um desses elementos, mas os créditos você não precisaria atingir nada. Você consegue reduzir ilhas de calor, por exemplo, aplicando materiais corretos, geralmente materiais claros, com índice de reflexão, né, bom, é a questão da claridade do material com a reflexão, você consegue diminuir drasticamente as ilhas de calor do empreendimento, né, trabalhando com branco, geralmente, né, com reflexão, você consegue melhorar muito o empreendimento. Trabalhar em espaços abertos, você já consegue melhorar também muito o empreendimento. Tentar adensar ele para um lado, por exemplo, aquela questão que eu falei do edifício alto e baixo, às vezes o médio é a melhor solução para pensar em espaços abertos, você privilegiar a vida das pessoas, privilegiar a permeabilidade, o convívio social. Otimizar a performance de energia, são vários pontos aqui, são até 19 pontos, você consegue fazer isso, como eu falei, no Cephira, você consegue fazer isso no Revit hoje, com o plugin do Energy Plus. Então você o mercado está caminhando para essa análise mais intuitiva, e isso é muito legal para qualquer empreendimento. Vocês conseguem melhorar a iluminação geral do empreendimento, conforto térmico. Se vocês entrarem no site do Conefec e se cadastrarem lá, a gente tem uma análise bem legal disso aqui, que demonstra como que funciona a análise, né? A questão do Spatial Daylight Autonomy e do Annual Sunlight Exposure. Tipo, isso é muito importante para o empreendimento, você entender como funciona a iluminação natural do empreendimento. Então você consegue ainda visões de qualidade, né, no empreendimento correto, você consegue melhorar a iluminação para a parte externa, né, você tem que ter visuais externos, não ficar confinado em um espaço de trabalho, isso prejudica a performance, isso prejudica uma série de questões
fisiológicas do ser humano. Quanto mais contato com o mundo externo você puder ter, é melhor, contanto que não ofusque a sua visão também, né? Então é todo um cuidado em conjunto que você tem que ter. Então você tem grandes benefícios numa análise conceitual, numa análise operacional, sem grandes custos operacionais. Na verdade, você ganha milhões para essas empresas. No caso desse empreendimento que eu fiz, que eu tirei 1.900 metros quadrados, imagina o quanto que eu tirei. 1.900 metros quadrados vezes 2.200, 1.000 o metro quadrado de construção, eu tirei isso do empreendimento e coloquei 430 metros quadrados a um custo de venda de 8.000, 10.000 reais o metro quadrado. Então, olha o benefício que a gente conseguiu para essas empresas e o benefício de sustentabilidade. Isso é tripé da sustentabilidade, não é estacionamento que cobra R$50 ao invés de 100 nos confins do país. O processo de certificação LEED não consegue verificar edifícios ineficientes na parte que eu falei de recursos, de área privativa, área construída. Ele verifica o que está lá, digamos assim. Você não consegue perceber o seu edifício tem uma relação de área comum e privativa ruim, ele está gastando muito para ser construído, muito para cumprir aquela função básica dele. O LEED não consegue perceber isso porque eles não sabem a legislação de cada cidade. Então eu digo, a legislação vai ser muito responsável pela sustentabilidade. Eu não digo acima de uma certificação, mas vai ser muito impactante isso, sabe? Então você consegue melhorar muito sem certificação. Você já consegue chegar em resultados brilhantes e você consegue trazer resultado a curto prazo, de qualidade, e que é perceptível no mercado. Você consegue vender isso na hora, não vai vender daqui a uma venda que você está vendendo para ter resultado daqui a 8 anos. Então, o mercado ainda, é importante mencionar para vocês que ele não se resume só a edifícios novos. Ele se resume na operação, ele tem que ter foco na operação. A gente tem que pensar nos edifícios que estão aí no mercado também, tem muito edifício no mercado. Isso é um mercado que vai crescer muito e se eu fosse você, pensaria muito sobre isso. Porque você tem no ciclo de vida de uma edificação, uso e operação que corresponde a muito no empreendimento. Você tem um projeto que corresponde a nada aqui. A construção 14%, reforma 5%. Então, no ciclo de vida, o custo é isso aqui, operação e manutenção. Então, você tem que trazer a melhor qualidade para essas pessoas trabalharem, poder exercer sua função, poder ter um nível de iluminação legal, um nível térmico legal, um nível de poder manusear, né, garantir o seu próprio conforto de uma forma legal. O nível de gás carbônico é muito importante também. E no custo operacional de um negócio, o aluguel é 9%, energia 1% e salário geralmente é 90% em grandes empresas. Então, por que grandes empresas estão procurando esses edifícios mais sustentáveis? Porque eles sabem que a produtividade afeta drasticamente. Vamos dizer assim, 10 pessoas trabalhando com uma condição térmica ruim, de 30% você vai perder uma eficiência drástica, você vai perder aí, é como se fosse 7 pessoas trabalhando em vez de 10, sabe? Então isso é muito importante, existem cálculos que demonstram isso de uma forma melhor do que eu estou falando para vocês, mas é para demonstrar que é muito importante você pensar nas pessoas, né? na produtividade das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Se você trabalhar feliz, faz muita diferença para o seu lucro. Agora, o importante é trazer isso para o mercado residencial e são esses fatores que eu comentei para vocês que eu acho que são muito importantes. Aqui é para demonstrar o mercado de manutenção de edifícios, que é muito legal, de edifícios existentes. Isso aqui é o mercado americano, tá? O mercado brasileiro está aqui, ó. Ele vai crescer aqui, vai crescer depois. E aqui demonstra o impacto do Brasil em relação aos edifícios que existem, por exemplo, na Grã-Bretanha. Então, você vai melhorar muito esses aspectos de edifícios existentes. Para vender sustentabilidade, é necessário lidar com objeções. É necessário entender que as objeções vão acontecer e você tem que saber lidar com elas. Então, a primeira objeção importante é dizer, a pessoa diz, não tenho dinheiro para isso. É importante dizer que o custo de uma construção sustentável, existe uma visão muito errada. As pessoas acham que custa 17% a mais uma construção sustentável. Essa é a visão das pessoas e isso é o quanto custa realmente, custa no máximo 2%. Isso é o mercado que a gente diz de construção sustentável utilizando essas técnicas, digamos, tradicionais, né? Não, o que eu estou sugerindo para vocês é isso aqui, ó, lidar aqui no gráfico. A gente vai diminuir esse custo de construção e vai aplicar a sustentabilidade, certo? É isso que é importante. O mercado não procura isso agora.
A gente percebe no mercado externo que isso está acontecendo. Olha, perceba 2005 nos Estados Unidos e perceba 2016, o que o mercado sustentável representa lá hoje. E o Brasil é um reflexo atrasado disso, não vai ser diferente. Então você tem aqui um grande benefício, ao mesmo tempo as pessoas começam a perceber, elas estão pedindo performance, como eu comentei antes. E os códigos, as normas estão ficando cada vez mais restritas, então isso vai puxar a performance para cima, vai puxar cada vez mais para cima. Ao mesmo tempo, as pessoas falam, isso não dá certo, e a variação é isso não dá certo para mim. E a gente percebe que existem grandes benefícios que precisam ser vendidos. O mercado de marketing precisa entender isso, precisa entender que a função de memória melhora, o processamento melhora para você falar com as pessoas. O hospital, geralmente, muitos comentam em 10%, mas aqui 8,5% você tem menos tempo em um hospital do SUS, se fosse sustentável, a gente conseguiria colocar 11 pessoas ao invés de 10, sabe, num tempo de recuperação. Os estudantes têm grandes benefícios, trabalhadores, aumento nas vendas de lojas. Então, isso aqui é muito importante, de sistemas, né, barateamento dos sistemas. Então, se não dá certo, é porque você não está sabendo vender isso aí. Bom, e se você assistiu essa palestra, eu queria só apresentar para você a nossa plataforma, a uGreen, né, o nosso trabalho que a gente faz. Então, tudo isso que eu falei de eficiência, né, e sustentabilidade em projetos, a gente tem na nossa plataforma. A gente tem vários cursos, um deles sobre concepção imobiliária, que trata aí, né, normas técnicas, trata todo esse processo de concepção da forma certa, que você pode ver uma aula gratuita. Você tem a introdução do curso, né, com condicionantes aí, todos os objetivos de você fazer um empreendimento, considerações básicas, né? O segundo módulo com normas técnicas pertinentes, incorporação, elevadores, normas de desempenho, saídas de emergência, tudo para você elaborar empreendimentos com uma grande relação de eficiência e inteligência para você economizar, né, nos projetos e na construção por consequência de arquitetura, né? E a gente tem vários estudos de caso, tanto em Curitiba quanto em Balneário Camboriú, a gente tem em São Paulo também. Então a gente tem toda essa parte de inteligência de projeto e a gente tem outros cursos na área de sustentabilidade também, como o curso Lead Green Associate, aqui que é um primeiro passo para você se transformar em um profissional acreditado, tanto aprendendo técnicas sustentáveis, como mesmo você ser um profissional acreditado internacionalmente, que isso tem um grande peso, né, no currículo, pode ser bem interessante para você. A gente tem várias resenhas positivas, né, dos cursos já. A gente tem também, né, outros cursos, né, de Grasshopper, por exemplo, que é interessante, que para você trabalhar com projetos diferenciados, é mais relacionado à área de arquitetura. A gente tem cursos voltados a BIM também. Então a gente tem toda uma plataforma pronta, né, para esses resultados, e a gente tem cada um desses cursos com comentários, com fórum, as pessoas comentam aqui, né, elas dizem o que elas estão achando do curso, elas perguntam, né? Então as pessoas têm uma noção, né, de projeto, entender como funciona, né, um projeto certificado, né, com certificação de características sustentáveis. Então eu passo todo o processo, falo sobre energia, sobre água, sobre materiais, sobre eficiência, né, energética, qualidade do ambiente interno, tudo isso que é realmente importante para você ter empreendimentos aí de referência no mercado imobiliário. Assim como se você trabalha em outros mercados também, trabalha com residências, trabalha com projetos menores, isso também pode ser bem interessante. E eu queria deixar para vocês um presentinho, né, de todo esse estudo que a gente faz aqui na plataforma, que é um livro que eu estou lançando, que é Como Realizar Arquitetura Sustentável com base nos créditos do LEED. Então a gente trabalhou nesse livro por um certo tempo. Ele é um livro com 76 páginas, não é tão extenso assim. A gente tentou fazer um livro que fosse acessível, que todo mundo quisesse ler e entendesse. Então a gente trabalhou em várias frentes, sobre cada uma dessas frentes sustentáveis que são importantes você entender. Se você quer trabalhar nesse mercado, então você tem aqui o livro todo para você baixar tranquilamente para sua casa. Então é só você entrar nesse link aqui, ugreen.com.br/arquitetura-sustentável, e você vai poder baixar esse livro e poder ter acesso aí à nossa plataforma da melhor forma possível. Eu queria agradecer a você por ter visto essa palestra.
como eu digo, é muito importante você estar em contato com esse mercado, né, mais sustentável, entender como funciona, né, não só dizer da boca para fora, começar a tomar certas ações nesse mercado e saber que inteligência é mais importante que materiais, na minha opinião. Tá? Eu sempre falo isso, não adianta você ter um empreendimento todo pomposo, todo bonito, com piso legal, com acabamento legal, sendo que você não investiu em inteligência lá no começo do processo e você perdeu eficiência desde o começo, desde a concepção errada, desde o uso errado, de você não trabalhar com BIM, por exemplo, né? Você perder aí uma parte de eficiência em cada uma dessas partes no começo do processo. Na minha opinião, isso é um erro grave. Então, espero que eu possa ter passado esses insights de trabalhar com mais inteligência. O que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Vou deixar meu contato para vocês. Queria te agradecer. Um grande abraço e fique com Deus.